Glória a Deus, quero cumprimentar todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos, sobre a vida do nosso querido e amado pastor João, a sua família, sobre a vida desse ministério de louvor muito abençoado, todos os obreiros dessa casa, que a bênção do Senhor se multiplique mais e mais na vida dos irmãos. Como o pastor disse, eu estou mais do que feliz pela terceira oportunidade, esse privilégio de estar aqui com os irmãos, sendo edificado também, irmãos. Eu venho para ser edificado, para ser alimentado, assim como os irmãos, e aprove Deus, né? Estar aqui hoje no lugar do evangelista Alexandre Emanuel, e com certeza ele terá uma outra oportunidade. Quem puder, abra comigo a palavra do Senhor no livro de Josué, é o 6º livro da Bíblia, logo depois do livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 5. Isso, capítulo 3, versículo 5. Nós vamos ler apenas um versículo. Todos acharam? Glória a Deus. A palavra diz assim: e Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. Vamos repetir essa palavra? Repetir com fé, confiança no Senhor, aleluia, tomando posse no mundo espiritual dessa palavra. Amém. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Aleluia. Podeis assentar. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados, Deus colocou essa palavra no meu coração, e uma palavra poderosa, porque a palavra de Deus é sempre uma palavra poderosa. Amém. E a santificação, amados, é algo poderoso demais. Existem muitos e muitos benefícios na santificação que nós desconhecemos, e por desconhecer nós deixamos de viver, deixamos de experimentar as maravilhas de Deus na nossa vida. E eu entendo que para a gente entender sobre os benefícios, nós vamos precisar entender um pouco sobre santificação. E a santificação, ela se compreende em 3 dimensões diferentes. E se nós não entendermos as 3 dimensões da santificação, nós não vamos entender a santificação. E se aquilo que nós não entendemos, nós acabamos por desprezar, acabamos por não dar atenção, acabamos por não buscar para a nossa vida, porque nós não entendemos. E se nós não buscamos isso para a nossa vida, nós deixamos de viver e de degustar, de experimentar as maravilhas que a santificação nos proporciona. E a primeira dimensão da santificação que nós precisamos entender é que a santificação, ela é posicional, ela é processual e ela é completa. A santificação posicional, amados, ela se dá no momento da conversão do indivíduo. Quando eu e você cremos no Senhor Jesus e entregamos a nossa vida para Ele, nesse mesmo momento nós fomos justificados, regenerados e santificados. Passamos a ser santos, santos do Senhor. Porque santo, amados, não é como a igreja católica prega, que tem que ter, depois de morto, tem que ter tido milagre, essas coisas. Não, santidade não é isso. A santificação posicional, todos nós aqui somos santos, porque nós fomos reposicionados em Deus. A nossa posição era afastado de Deus, porque é isso que o pecado faz no homem, ele afasta o homem de Deus. Mas quando nós fomos santificados no Senhor, nós fomos reposicionados no mundo espiritual, nós fomos reposicionados, agora nós fomos separados para Deus, e estamos em Cristo Jesus. Todos nós somos santos, porque agora nós estamos posicionados no mundo espiritual em Cristo Jesus, separados para louvor, glória e honra do nome do Senhor. Aleluia. A santificação posicional, ela não é
um atributo de impecabilidade. Não quer dizer que porque você é santo, você não peca mais. Não quer dizer que você não vai errar e cometer pecados mais. Ela não te dá essa impecabilidade, mas ela te dá a graça de Deus, que vai te capacitar a vencer o pecado. E aí é que entra o segundo nível da santificação, a segunda dimensão, porque todos nós somos santificados posicionalmente, mas a segunda dimensão da santificação se dá na santificação processual, que é, na verdade, a santidade na prática, é a busca pela santidade. Só pode buscar a santidade, significa ser mais santo hoje do que foi ontem e menos santo do que será amanhã, aqueles que já foram santificados posicionalmente. Não é qualquer pessoa que pode buscar a santificação, porque nós mesmos não temos essa capacidade de nos auto-santificarmos. Nós só podemos nos santificar uma vez que já fomos santificados em Cristo Jesus pela sua morte e ressurreição. O homem natural, ele não pode se santificar. Ele pode até ter uma vida moralmente intocável, uma vida perfeita, íntegra, mas isso não é santificação. Você pode achar alguém no mundo que tem uma vida mais íntegra do que alguém na igreja, mas essa pessoa no mundo não pode se santificar, não é santo, porque existe aquela famosa ilustração do porco e da ovelha. A ovelha é um animal limpo, ela pode até mesmo passar na lama e se sujar, mas em si ela é limpa, é um animal limpo. Agora o porco, ele na sua natureza ele é sujo. Por mais que ele passe por banho, pelo tratamento, fique perfumado, cheiroso, impecável, na cama de alguém, cuidado como um animalzinho de estimação, ele em essência continua imundo, continua sujo. A essência dele não muda, porque ele foi bem tratado. Assim também é a nossa vida. Nós que fomos santificados em Cristo Jesus, nós somos ovelhas. Por mais que o pecado desse mundo, a poeira do pecado desse mundo venha nos sujar, nós somos ovelhas. Em essência, nós somos santos. Agora, por isso, e somente por isso, nós podemos ter o privilégio de buscar a santificação, que o homem natural não pode. Agora, a ovelha, irmãos, ela não aceita ficar suja, porque ela é um animal limpo. Ela pode até se sujar, mas ela vai buscar a limpeza, porque ela em essência ela é limpa, ela é pura. E assim também é o santo. O santo, ele não vive na prática do pecado. Ele pode até pecar, mas ele não se acomoda na prática do pecado, porque quem se acomoda e vive na prática do pecado, já não é mais pecado na verdade, já é iniquidade. E um santo não vive na iniquidade. E a santidade é uma evidência, até mesmo se você é ou não um santo posicional. Porque quem vive na prática não é santo na essência. Agora, lembra o que aconteceu com Pedro e Jesus? Jesus ia lavar os pés dos discípulos. E aí Pedro falou para ele: não, seu meu você não precisa lavar não. Que isso, vai lavar meu pé? Não. Aí Jesus falou para ele: mas se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. E aí Pedro falou: então lava logo o corpo todo. Pedro era todo assim mesmo, então lava logo o corpo todo, dá um banho geral. Aí Jesus falou para ele: mano, não precisa, porque você já foi lavado, você já está limpo. Mas o pé pega poeira. Eles andavam de chinelo naquelas terras poeirentas de Israel, sabe? Então era necessário lavar o pé. Assim também é a sua vida e a minha vida. Você já foi lavado, porque você já foi lavado pelo sangue de Jesus. Você já foi regenerado, justificado. Você já foi nascido de novo em Jesus. Mas você vive nesse mundo. Você ainda se suja aqui com a poeira do pecado desse mundo. E a santificação processual é exatamente essa busca pela santificação, essa lavagem dos pés, essa lavagem da poeira do pecado, que querendo ou não, todos que estamos aqui acabamos por nos sujar, não temos como fugir disso. Agora, entenda que também existe o terceiro nível de santificação, que é a santificação total, completa. Essa santificação total, completa, irmãos, ela não tem
ela não acontece aqui nessa vida. Porque a santificação posicional, ela acontece imediato quando você se converte. A santificação processual, ela começa a partir da sua conversão e vai até você sair dessa vida aqui na terra, nesse corpo. Ela não tem fim nessa terra, você não chega à plenitude da santificação aqui. Mas a santificação total, ela se dá no céu. Como Paulo disse, quando os mortos vão ressuscitar primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados com ele ao encontro do Senhor nos ares, e todos nós vamos o quê? Ser transformados. Vamos receber um corpo incorruptível. Aquilo que era corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Ou seja, nós vamos receber o atributo da impecabilidade. Aí sim, você vai ser santo pleno, completamente. E é importante entendermos essa dimensão, nessa introdução, para a gente se posicionar onde nós estamos hoje, aonde nós queremos chegar e os benefícios, se nós chegarmos. Porque a santificação posicional te livra da condenação do pecado. Todos que são santos posicional, nasceram de novo, estão livres do pecado. Não há condenação para quem está em Cristo. A santificação processual, que é essa busca contínua a vida toda, ela nos livra do poder, da força, do domínio do pecado. E a santificação total, plena, ela vai nos livrar da presença do pecado. Porque por mais que nós buscamos aqui a santificação, a presença do pecado não é uma realidade na nossa vida. Mas lá na glória, na glorificação, na santificação total, nós não teremos mais a presença do pecado na nossa vida. Aleluia. E amados, aí eu preciso entender algumas coisas que impedem a nossa santificação. E eu quero me ater nessa noite, na mensagem, vou tentar ser breve, exatamente na segunda dimensão da santidade, que é a santificação processual, progressiva, né? Ela vai crescendo. Quero me ater nessa, porque é exatamente aqui, irmãos, que está a bênção do Senhor. É exatamente essa santificação que Deus dá ordem a Josué para mandar o povo se santificar, porque Deus faria maravilhas no meio dele. Sabe, é nessa santificação que nós devemos buscar, que nós devemos ir atrás dela, sendo que existem empecilhos, existem inimigos, existe uma força que trabalha para impedir a gente de alcançar essa santificação. E um dos inimigos é o próprio Deus desse século, o diabo, o adversário. Ele, a Bíblia diz que ele é o Deus desse século e ele trabalha nesse sistema do mundo, controlando, guiando, influenciando o pensamento e o comportamento da sociedade num todo. Você não tem para onde fugir. Todo lugar é uma sociedade anti-Deus. Tudo é feito, irmãos, para afastar as pessoas da santidade de Deus. Nós vivemos nesse mundo e o Senhor Jesus não orou para tirar a gente daqui. Ele disse: Pai, eu não os oro para que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. Sabe, a ideia não é a gente sair desse mundo, porque santidade não é você se esconder numa caverna e nem dentro de casa não se relacionar com as pessoas. Porque a santidade na prática, ela se dá exatamente no convívio, no relacionamento e não no isolamento. Sabe? Agora, o sistema desse mundo, ele vai querer de qualquer forma nos convencer de que tudo é normal, de que tudo não tem nada a ver, de que tudo é assim mesmo, porque todo mundo faz, porque os famosos vivem, porque tudo tem que ser assim, porque todo mundo faz. E nós, como vivemos aqui como peregrinos, nós não somos daqui, nossa pátria é o céu, nós estamos aqui de passagem, irmãos. Nós não podemos permitir com que o sistema desse mundo forme nossa maneira de pensar. Eles podem dar direção à maneira de pensar e de se comportar daqueles que não são santos, mas os santos não podem ser influenciados. E a nossa arma é Romanos 12:2, porque nós não devemos nos conformar com a maneira de pensar desse mundo, mas devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Sabe, precisamos vigiar, porque ele tenta nos levar, ele quer produzir um hábito na nossa vida, e esse hábito nos afastando da santidade de Deus. A segunda arma que é utilizada para impedir a sua bênção, a sua santificação, é o seu próprio desejo, Deus.
Porque o homem, a alma humana, ele possui desejos. E como o próprio homem, mesmo sem o pecado, ele já possui uns desejos fortes. Você quer ver? Adão, lá no Éden, ele não tinha pecado ainda. E mesmo assim ele foi tentado. Sim ou não? Foi tentado. Mas ele não tinha ainda a natureza pecaminosa. O próprio Senhor Jesus, que não pecou, nunca pecou, e não tinha a natureza pecaminosa, ele também foi o quê? Tentado no deserto. Sim ou não? Foi tentado. Porque a nossa alma possui desejos naturais. Sabe? Agora, com a queda, o pecado, ele piorou muito mais esses desejos. Porque os desejos nossos se tornaram desejos incontroláveis. Incontroláveis, perdão, não é a melhor expressão. Desordenados, desenfreados. Os nossos desejos passaram quase a ser instintos animais. Sabe, a gente quer porque quer. E aí o inimigo, que é o tentador, ele se aproveita disso. E ele vai personalizar armadilhas, astutas ciladas, para te atrair pelo seu próprio desejo, pela sua própria cobiça, porque ele arma isso personalizado, sabe? Preparado exatamente para a sua vida, para você cair ali na sua própria cobiça, no seu próprio desejo, e aí você ficar preso na arapuca, na algema de Satanás. Então, lidando com esses dois adversários, o inimigo que controla o sistema e os nossos próprios desejos, esses dois inimigos trabalham o tempo todo para nos afastar da santidade, do processo de santidade que nos leva a agradar a Deus e viver as ricas bênçãos do Senhor na nossa vida. Agora, uma vez que nós conhecemos essas artimanhas, essa armadilha contra a nossa vida, nós precisamos nos prepararmos. Precisamos nos preparar, nos fortalecer, sabe, com armas poderosas de Deus, para vencer essa batalha espiritual, que por muitas vezes prende as pessoas e impede elas de viver as maravilhas de Deus. E uma dessas armas é você conhecer os seus próprios desejos, sabe? Porque, queridos, se você não conhecer os seus próprios desejos, as suas próprias fraquezas, pode ter certeza que o diabo conhece. Não pensa que ele não te estuda. Vocês sabem, time de futebol, basquete, luta de MMA, guerra, qualquer coisa. Numa guerra, um estuda o outro, o adversário. Numa batalha, um está sempre estudando o outro. Estudando o quê? Procurando ponto fraco. E uma vez que identifica o ponto fraco, que é uma brecha, é por ali que ele vai atacar. E se eu não estudar os meus próprios pontos fracos, como Paulo disse, não me autoexaminar e detectar em mim as minhas fraquezas, ele vai detectar e é aqui que ele vai achar brecha para entrar na minha vida. A primeira arma, conheça os seus pontos fracos. Conheça os seus próprios desejos desordenados. E se você tiver dificuldade de conhecê-los, pede ajuda às pessoas mais próximas a você, pessoas de Deus. Sabe, porque elas vão te ajudar a enxergar a brecha que há na sua vida. Uma vez, agora segunda arma que nós precisamos, depois que a gente passa a conhecer as nossas próprias fraquezas, é você aprender a usar a espada. Aprender a usar a palavra de Deus. Aleluia. Sabe, Jesus resistiu o diabo no deserto com a palavra de Deus, com a espada. E sabe, e tem uma estratégia específica. Você não conheceu suas próprias fragilidades? Agora você deve pegar a palavra de Deus e estudar tudo o que ela diz sobre a sua fraqueza. Assim como o diabo vai estudar você e te atacar de maneira personalizada, você também deve estudar de maneira personalizada. Pesquisa a sua fraqueza, vai para a palavra e vira um professor dessa área que você é fraco. Saiba tudo que a palavra diz. Porque quando você conhecer tudo que a palavra diz sobre a sua própria fraqueza, o diabo não vai ter facilidade de atacar nessa área. Mas entenda que você não vai pesquisar, estudar tudo que a palavra do Senhor diz sobre a sua fraqueza para enfrentar o diabo. Não é essa a intenção. A intenção é você fugir. A intenção é você fugir, irmãos.
não é se preparar para enfrentar, é se preparar para evitar o combate. Mas se não tiver jeito, se o combate tiver que acontecer, você está preparado. É ou não é verdade? Você já viu um gato? Ele foge do cachorro. Foge ou não foge? Foge. Mas na hora que o cachorro empurrá-lo ele no canto, o gato vira um leão. Irmãos. Ele seca até aquela unha dele e vira uma faca. Tá entendendo? Ele não tem jeito. Assim também é a nossa briga. A gente se prepara na palavra, mas para fugir. Mas se não tiver jeito, você está preparado para enfrentar e para não deixar ele ter vitória sobre a sua. Você lembra de Sansão? Sansão, ele fez o quê? Ele não fugiu da sua própria natureza. Ele resolveu enfrentar. Ele resolveu confiar no seu braço, brincar com o pecado. Achava que conseguia vencer, achava que ia suportar as tentações, as dificuldades. Ele achava que ia conseguir. O que aconteceu com ele? Acabou cego, prisioneiro e morto. Uma vida trágica, terrível. Agora olha José. José é um exemplo que a gente tem que seguir. José, diante da mulher de Potifar, e aquela mulher era uma mulher poderosa, mulher de um homem muito rico, poderoso, era uma mulher bem tratada, que aí José, um jovem, cheio de saúde, o que José fez? Fugiu, não foi verdade? Mas você acha que José fugiu da mulher? Claro que não. Aquela mulher, os homens sabem, não é vai agarrar o nome é força, não tem força para isso. José fugiu dele. José fugiu do seu próprio desejo. José fugiu daquilo que ele sabia que ele era fraco. Ele não fugiu da mulher, ele fugiu dele mesmo, porque ele se conhecia. Com certeza ele era preparado em Deus para poder suportar, mas ele não se preparou para lutar, ele se preparou para fugir. E você vê que a túnica dele ficou para trás e nem a túnica ele voltou para buscar, mano, porque ele sabia que se voltasse, talvez nem daquele quarto ele sairia mais. Então, queridos, a gente se prepara na palavra, não é para desafiar a nossa própria carne, não é para desafiar, porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a carne a gente tem que fugir. Mas se acontecer um combate, você está preparado na palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A terceira arma e ferramenta que nós devemos nos preparar para essa guerra, irmãos, é a oração. O Senhor Jesus ensinou a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, e lá no final ele disse o quê? Não nos deixe cair em tentação. Amados, uma vez que você conhece a sua fraqueza, que você se preparou na palavra, você deve orar, conversar com Deus, todos os dias, se for necessário, sobre a sua fraqueza. Sabe, abrir seu coração diante do Senhor e pedir graça a Ele, dizer para Ele: me livra, Senhor, da tentação, me livra disso que eu sou fraco, me livra da minha brecha, não permita que o diabo me ataque nessa área, mas se atacar, me fortaleça para me vencer essa batalha. Isso é uma grande arma para a gente lutar nessa batalha a favor da santidade, que o diabo tenta nos desviar desse caminho de qualquer maneira. E a quarta arma que eu quero passar para os irmãos nessa batalha, irmãos, é: ressignifique seu entendimento sobre santidade. Por muito tempo nós acabamos por deturpar a nossa visão sobre santidade, sabe? E nós acabamos sempre pensando de que maneira, principalmente os jovens, pensa que o que é santidade? Que o jovem pensa, ele vai pensar que santidade é abrir mão de prazer. Santidade é abrir mão do prazer que o pecado fornece, tá? Sabe? E aí ele vive assim: não, eu tenho que abrir mão desse prazer, porque não vai agradar a Deus, tem que abrir mão desse prazer, não tem que resistir esse prazer, aquela coisa. E ele fica com essa mentalidade que é uma angústia, é uma visão embaçada de uma realidade, sabe? Porque na verdade nós fomos criados, e até os animais são assim. De que maneira? Nós queremos sempre rejeitar a dor em busca do prazer. Isso é uma coisa nossa do ser humano, do ser vivo, na verdade. Nós sempre estamos evitando dor em busca de prazer, de felicidade. Isso é natural da gente, a gente não tem como tirar isso da gente mesmo. E quando a gente tem a visão sobre santidade, que santidade é um sofrimento e o pecado é o prazer, isso violenta o nosso próprio ser. Por isso que para vencer, para buscar a santidade,
nós precisamos ressignificar, que é, na verdade, dar um significado correto para a santidade. E qual é o resultado, a visão correta de santidade? É você entender que dizer sim para a santidade não é dizer não para o prazer do pecado, é fazer uma escolha por um prazer infinitamente maior. Eu estou dizendo sim, fazendo uma escolha, porque eu sou livre em Deus de escolher, não sou mais escravo do pecado, eu posso escolher, e eu quero escolher o verdadeiro prazer, o prazer que é verdadeiro, que é duradouro, que é infinito. Eu escolho o prazer de verdade, ao invés de um prazer pequeno, momentâneo, e que na verdade é até um falso prazer. É um falso prazer que tem um final amargo, que tem um final de morte, como a Bíblia diz, que há caminhos que para o homem parecem bom, mas o final são caminhos de morte. Quando eu tenho o entendimento de que o pecado é um prazer falso e pequeno, curto e com final amargo de morte, e eu entendo que a santidade é o verdadeiro prazer, é a verdadeira alegria e felicidade, é um prazer duradouro, um prazer verdadeiro. Quando eu entendo isso, eu sou livre para escolher pelo prazer maior, porque eu fui criado para escolher o prazer e não a tristeza. E isso é fundamental, irmãos. Se você ressignificar, você vai ter mais motivação, você vai ter mais força, mais entendimento em Deus para dizer não ao pecado. E não porque você não pode sentir aquele prazer, não, porque você deseja um prazer maior. O pecado é uma felicidade muito pequena, existe uma felicidade muito maior para a sua vida. Sabe, muita gente fala que a igreja de hoje só está em busca de felicidade. O problema não é estar em busca da felicidade, o problema é se contentar com uma felicidade pequena demais. Sabe, a gente se contenta com uma felicidade pequena demais, porque Deus tem uma felicidade infinitamente maior para a nossa vida, e nós nos contentamos com pouco e deixamos de viver o muito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E amados, quando nós entendemos isso e colocamos em prática essa realidade, conhecemos as nossas fraquezas, nos fortalecemos na palavra, vigiamos, fugimos do combate, fugimos da nossa própria carne, oramos, buscamos no Senhor, sabe? E tem um detalhe, quando você ora, irmãos, cuidado com as acusações do diabo, porque todos nós acabamos por errar em algum momento, e o pecado é um acidente, e o inimigo nesses momentos quer te condenar, quer te colocar um sentimento de culpa. E nessa oração cabe você também 1 João 1,9, que é você confessar, se arrepender, confessar, porque quando você confessa diante de Deus, você está perdoado, irmãos. O diabo não tem mais poder de te acusar. Aleluia. Sabe, nós estamos numa batalha que nós não estamos imunes de tomar um golpe. Em algum momento a gente pode tomar um golpe, em algum momento a gente pode até cair, mas só que a batalha não acabou, entendeu? A gente levanta e continua de novo. E a gente continua nessa batalha já sabendo o resultado, que nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E eu quero concluir essa breve mensagem com os benefícios da santificação. Quais são os benefícios em eu buscar santificação na minha vida? Me esforçar em buscar essa santificação. Primeiro benefício, irmãos, tem muitos, mas eu quero falar somente alguns poucos aqui por causa do tempo. Primeiro benefício é a intimidade com Deus. A santificação, quando você tem uma busca contínua de santificação, a santificação ela é uma ponte, Deus, que te leva a um relacionamento mais profundo com Deus. Sabe, quando você vive uma vida de busca de santidade, você começa a pisar no santo dos santos. Não tem aquele louvor? Quem já pisou no santo dos santos não sabe viver em outro lugar, irmãos. Porque a santificação ela não tem um fim em si mesmo. Sabe, não é para você ser melhor do que o outro, é para você ter mais de Deus na sua vida, é para você se aproximar mais do
Senhor, é para você ser íntimo de Deus, é para você acordar e levantar e andar com Deus, como Enoque andou, como Abraão andou, andar com Deus. Irmãos, quando você experimenta numa maneira cada vez mais profunda da intimidade com Deus, você descobre que não há prazer maior. Aleluia. Não há alegria maior do que ser íntimo de Deus. E não há outro caminho para a intimidade com Deus se não for a santificação. E não é a santificação proposicional, não é a santificação final, é a santificação prática, processual, progressiva, aquela que Deus trabalha junto com a gente, nos dando o privilégio de participar, de nos esforçarmos em buscar a santificação. Como diz em 1 Tessalonicenses 4:3, esta é a vontade do Senhor, que nós sejamos santos. Nós devemos buscar a santificação porque é a vontade de Deus. Sabe, quando você busca a santificação, você agrada a Deus e você tem mais intimidade com Deus. Irmãos, é maravilhoso, coisa boa você chorar de alegria por estar tendo intimidade com Deus. É você andar na rua. Eu estou amando esse negócio de máscara. Eu não queria nunca mais ver capaz esse negócio de máscara, pessoa. Sabe por quê? Porque eu fico falando com Deus assim, sozinho na rua o tempo todo. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo, ninguém está me chamando de maluco, entendeu? E eu falo em línguas, eu fico assim, uma alegria, Senhor, 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 e ninguém está vendo nada. Eu falei, ô maravilha. Não que a gente tenha vergonha, mas eu também não quero ficar criando, sabe, aquela coisa, o rapaz é doido, entendeu? E aí é uma alegria, coisa boa é o Senhor, coisa boa é o Senhor, sabe? Quando você começa a ter essa intimidade com Deus, você tem que lutar para parar de orar, porque essa intimidade com Deus é igual, sabe, aquele relacionamento de namoro, que você não quer ir embora mais, fica namorado, né? Igual quando eu e Marília começamos a namorar, eu ia para casa dela, não queria ir embora, a mãe dela, o pai tinha que botar para fora, porque eu não queria sair, eu queria casar e ficar ali. É assim a intimidade com Deus, você não quer mais parar de orar, entendeu? Não quer mais parar de orar, você quer ficar ali o tempo todo, e o que nos dá isso, irmãos, é a busca pela santificação. É por isso que o diabo tenta impedir de todas as formas. Por isso que ele arma tudo para te afastar, porque o crente com intimidade com Deus, irmãos, é uma arma poderosa do reino de Deus nessa terra. É alguém que influencia, é alguém, sabe, que é um provedor de bênção para a vida dele, para a do outro. É um crente, um soldado poderoso. Aleluia. Segundo benefício de nós buscarmos a santidade, eu comecei logo pelo melhor, tá? Porque eu acho que a intimidade é a melhor de todas, tá? Mas a segunda é a autoridade espiritual, porque a santificação ela precede a autoridade espiritual. Se você for lá no Antigo Testamento, os sumos sacerdotes, eles usavam uma mitra, que é como se fosse um turbante, né? E ali vinha uma placa de ouro escrito santidade, que ele era um símbolo de autoridade, porque, queridos, veja bem, a autoridade está no nome de Jesus, não está na nossa vida. Todos os filhos de Deus, naturalmente, flui de Deus, o poder de Deus flui para a ação na vida dos filhos de Deus pelo nome de Jesus. Sendo que quando a gente tem uma vida afastada da santidade, nós interrompemos esse fluxo, nós paralisamos esse fluxo. Não é que a autoridade espiritual é um mérito para quem busca a santificação, é o contrário. É quem não busca a santificação, é ele que impede esse fluir natural da autoridade do nome de Jesus, do poder que há no nome de Jesus, de fluir pela sua vida. E ter autoridade é algo poderoso, irmãos, na sua casa, no seu trabalho, com seus filhos, sabe, na rua. Você ter autoridade espiritual, aquela confiança que o Senhor está contigo e que você está submisso à autoridade de Deus. Por isso Deus te delegou esse privilégio de usar a autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Se você lá em Atos, se eu não me engano, capítulo 19, 7 homens filhos de sacerdote,
começaram a querer expulsar demônio, que não tinha santificação. Começaram a querer expulsar demônio. O que aconteceu? O demônio falaram para ele: vem cá, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? E envergonharam aqueles homens. Porque, querido, não adianta querer usar o nome de Jesus se você não está debaixo da autoridade de Jesus. Estar debaixo da autoridade de Jesus é buscar santificação. E quem busca santificação tem mais esse benefício: está autorizado a ter autoridade espiritual. Amém. O terceiro benefício que nós aprendemos que a santificação nos dá é que nós nos tornamos livres cada vez mais da força do pecado. O pecado tem uma força, irmãos, sabe? Tem um domínio. Ele atrai as pessoas. E a prática da santificação, ela vai nos livrando desse domínio, sabe? É como se fosse assim, pensa na lei da gravidade. A lei da gravidade, eu estou segurando o celular. A gravidade está puxando ele para a Terra. Por quê? Porque a massa maior atrai a massa menor. A massa maior é o planeta. A massa menor, esse celular, ele é atraído para baixo. Para ele ficar aqui, exige um esforço, sim ou não? Se eu largar, ele vai cair. Porque ele é atraído para baixo, pela força da gravidade. Mas assim é o pecado. O pecado ele exerce essa atração de puxar as pessoas para ele, para a prática dele. Agora pensa comigo, como é que um avião consegue voar? Como é que um avião de centenas de toneladas consegue ficar voando tranquilo, parece um pombo, sabe? Como? Porque ele muda de lei. Ele sai da lei da gravidade e entra para a lei da aerodinâmica. Ele não ignora a lei da gravidade, mas ele muda de lei. E quando ele passa para a lei da aerodinâmica, ele consegue vencer a lei da gravidade. Sem ignorar a lei da gravidade, ele passa a voar. Algo que era impossível começa a acontecer. Se do avião você largar esse celular, ele vai despencar com gramas, mas o avião com centenas de toneladas está voando. Por quê? Porque ele vive na lei ele passa a voar na lei da aerodinâmica. Assim também é quem pratica a santidade. Quem vive a santidade sai dessa lei do pecado de morte e passa a viver na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia. Aí passa a fazer como Paulo disse, que quem vive no Espírito não cumpre a concupiscência da carne. A única maneira de você se livrar dessa força do pecado que tanto te atrai, te seduz, é você vivendo no Espírito. E você só vive no Espírito se você viver buscando a santificação todos os dias na sua vida. É a busca pela santificação que te faz mudar de dimensão espiritual, passar a viver no Espírito. E aí aquela atração, aquela força que o pecado exercia sobre a sua vida, ele vai diminuindo, e você nem entende mais. Como é que você era tão atraído por uma coisa e agora você não é mais? Como é que você foi difícil abandonar uma coisa e agora você olha para o outro que está naquela situação, você acha até que é isso, eu já venci isso aí. Você venceu porque você foi buscando santidade, santificação, e você passou a viver na lei do Espírito de vida. Quer vencer o pecado? Quer que o pecado cada vez te tente menos, tenha menos força na sua vida? Busca a santificação. Eu quero concluir essa breve mensagem com o último benefício da santificação, não o último que existe, mas o último que hoje nós vamos tratar devido ao tempo. É exatamente o que nós lemos no texto introdutório, que eu vou voltar a ler aqui, versículo 5 do capítulo 3. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A santificação atrai as bênçãos do Senhor. Quando você vive uma vida de santidade, quando você
vai atrás da santidade, quando você busca a santidade, as bênçãos buscam você. As bênçãos vão atrás da sua vida. Enquanto você está vendo as pessoas correrem atrás da bênção, na frente da bênção está você que está buscando a santidade. Aleluia! Enquanto você busca a bênção, é o cachorro correndo atrás do rabo, nunca pega. Mas quando você busca a santificação, é a bênção que pega e alcança você. Porque aos seus amados, Deus dá até enquanto dorme. Quem busca a santificação e vive uma vida de santidade, até dormindo as bênçãos estão indo sobre a vida dele. Aleluia. Aleluia! É por isso que às vezes as pessoas olham para alguém e vê sendo abençoado e quer imitar, quer fazer alguma coisa parecida, quer a bênção da pessoa, mas quer correr atrás da bênção. Tem que correr atrás da santificação. Amém. Porque a Bíblia diz que os sinais vão seguir, as bênçãos vão seguir a quem crê, a quem busca a santificação. Aleluia. Glória a Deus. E algo poderoso, irmãos, no texto, é que ele diz: santificai-me, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Tem outra tradução que disse Josué também ao povo: santificai-me, porque amanhã, é a mesma tradução. Mas tem outra que diz que santificai-me hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no nosso meio. Viu que existe ali 2 tempos. Você primeiro se santifica, depois vem a bênção. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no seu meio. Queridos, nós não temos que colocar tempo para Deus, a gente busca a santificação. No tempo de Deus, as bênçãos vão se cumprir na nossa vida. As promessas vão se realizar. Porque tem coisa que eu quero para hoje, mas que se acontecer hoje não vai ser bênção na minha vida. Deus sabe a hora certa que o que eu estou buscando, o que eu quero, será bênção na minha vida. Por isso eu devo buscar a santificação, crendo que no tempo de Deus a bênção vai me alcançar. Aleluia. E amados, poderoso, porque o texto diz: o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Maravilhas, queridos, não é algo comum. Maravilha é algo incomum. Sabe o que significa isso? Que o que Deus tem para fazer na vida daqueles que buscam a santificação não é algo que ele poderia alcançar pela sua própria força. Sabe? É algo incomum, é algo extraordinário, é algo que humanamente seria impossível. Foi exatamente o que ele fez na vida do povo de Israel ali. O Israel atravessou o Rio Jordão e o mar estava cheio, na época de cheia, cheio mesmo, e a correnteza era forte. O Senhor fez aquilo, o Senhor fez o impossível, fez a correnteza ir do lado contrário, fez abaixar o nível para eles passarem, fez eles romper uma fortaleza intransponível, algo maravilhoso, algo que até hoje surpreende, poderoso, e é isso que Deus quer fazer no nosso meio. Aleluia. Aleluia. Meu testemunho curto, irmãos. Eu, há 4 anos atrás, eu decidi mudar de vida. Eu sou há 20 anos cristão, 21 anos. Há 4 anos eu falei: não, eu quero viver um nível diferente na presença de Deus. Eu quero buscar mais de Deus, mais santificação. E comecei a estudar, me preparar, e a buscar. Irmão, nesses 4 anos, o que o Senhor fez na minha vida, em todas as áreas, inclusive na área financeira, eu não vivi em outros 36 anos da minha vida. Em 36 anos, e o que o Senhor fez na minha vida nesses 4 anos, eu não vi Ele fazer na vida de ninguém próximo de mim. Tamanha foi as maravilhas de Deus na minha vida. Algo inacreditável, simplesmente coisas maravilhosas, que humanamente eu não teria a menor condição. Coisas maiores até do que eu pensava, do que eu imaginava. Deus me surpreendeu de maneira poderosa. E eu nem estava buscando essas coisas. Eu estava buscando a santificação. Eu estava buscando mais do Senhor. Mas essas bênçãos foram me atropelando, foram indo atrás de maneira inexplicáveis. Sabe, queridos,
Nós não temos que correr atrás da bênção, correndo atrás do dono da bênção, de uma vida de santificação. As maravilhas de Deus vão nos alcançar. Não há barreiras, não há dificuldade, não há empecilhos para ela nos alcançar. Nada pode impedir ela de alcançar a sua vida, desde que você esteja buscando a santificação, cada dia mais santo do que o dia anterior e menos santo do que o dia posterior. Vamos ficar de pé. Glória.